O Charles Leclerc venceu com a Ferrari aqui no GP da Itália, mas a pergunta que fica é se essa equipe aqui, a McLaren, vai ter que começar a ter uma divisão entre primeiro e segundo piloto. Porque o que aconteceu aqui foi que na primeira volta, os dois pilotos da McLaren que estavam dividindo a primeira fila tiveram uma disputa e aí o Oscar Piastri ficou na liderança e o Lando Norris, que é o piloto que está mais bem posicionado no campeonato, o piloto que tem mais chance de lutar pelo esse campeonato com o Max Verstappen, acabou tendo uma saída ruim ali da curva e acabou indo para a terceira colocação, atrás justamente do Charles Leclerc. O André Stella, o chefe aqui da McLaren, foi muito questionado sobre isso. Chegou a hora de você falar com o Piastri, olha, você agora vai apoiar o Lando, e ele falou, olha, vamos ter essa conversa, vamos tentar fazer essa conversa do jeito mais construtivo possível. E uma coisa interessante que ele falou é o seguinte, o Oscar está no seu segundo ano, na metade do seu segundo ano na Fórmula 1, é um piloto que ganhou tudo nas categorias de base e ele é o futuro. E talvez para o Oscar seja um investimento ele ajudar o Lando agora. Então a gente já teve uma dica de como o André Stella vai tentar convencer o Oscar Piastri a ser um segundo piloto. Ele não quer usar esse termo primeiro e segundo piloto, mas dá para entender o que ele quis dizer, né? Ajudar o Lando Norris nessa disputa pelo campeonato. Isso porque o próprio André Stella e também do lado da Red Bull, o próprio Max Verstappen e também o Christian Horner já estão falando assim, realmente, não é que a gente está perigando perder o campeonato de construtores, não. E o campeonato de construtores realmente está num caminho muito certo para eles perderem. A gente está correndo o risco de perder o Mundial de Pilotos também. E aí entram quais são esses problemas que a Red Bull está passando, né? O que a Red Bull fala, e inclusive o Max Verstappen falou, com esse carro que eu tenho agora é impossível, eu não vou ganhar esse campeonato, esse carro está horrível. Os problemas da Red Bull são o seguinte, é uma desconexão entre a parte dianteira e a parte traseira do carro. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido sobre a Red Bull desde o ano passado, na verdade, que cada vez está piorando mais. E teve uma coisa interessante que o Christian Horner disse hoje, que é o seguinte, o carro da McLaren, quando você olha para ele é um carro muito mais simples do que o nosso. E esse é um ponto interessante porque o que dá a impressão é que para essa temporada, depois de ter dominado a temporada do ano passado, mas de estar vendo que as outras equipes estavam chegando mais perto da Red Bull no final do ano, eles mudaram muito o conceito do carro e complicaram bastante o conceito do carro. E agora eles estão com um problema para conseguir ter uma harmonia aí no comportamento do carro inteiro. Então eles estão fazendo experimentos, usando peças antigas e eles estão tentando encontrar essa conexão entre a dianteira e a traseira. O que eles querem dizer com isso, né? Quando a dianteira do carro funciona, a traseira do carro não funciona e vice-versa. Nessa corrida aqui o Max Verstappen foi o sexto colocado e não é que aconteceu alguma coisa completamente estranha com a corrida dele, não. Ele se classificou mal e depois, durante a corrida, teve que fazer duas paradas, porque é o tipo de coisa, se o carro não está se comportando bem, você vai ter que parar mais vezes, e ele já saiu já com essa ideia de fazer duas paradas, enquanto os outros estavam entre uma e duas. Para eles não tinha essa história, seria realmente duas paradas, acabou sendo para vários pilotos, mas, por exemplo, para o Charles Leclerc, que venceu a corrida, não foi, ele só fez uma parada. Então tem essa questão, quanto mais o seu carro está desequilibrado, mais você vai desgastar pneu, e também você não vai ser rápido. Então o Max Verstappen, ok, teve um problema do pit stop, mas ele realmente não teve um bom desempenho nesse final de semana, saiu bastante irritado aqui com o desempenho, mas uma coisa que o Christian Horner fez questão de salientar é que ele está trabalhando super duro para virar essa situação. Ele não está só reclamando, ele reclama para a gente, mas chega lá, ele trabalha duro para tentar reverter. Ele ainda é o líder do campeonato, com uma vantagem bastante considerável, são 62 pontos, mas continuando nessa toada aqui, começa a ficar mais preocupante a situação do Max Verstappen no campeonato de pilotos e com certeza a situação da Red Bull no campeonato de equipes. O último comentário tem que falar do Gabriel Bortoleto, que fez um final de semana completamente incrível, né? Ele cometeu um erro na classificação, Gabriel Bortoleto, que é um dos representantes brasileiros na Fórmula 2, ele teve um erro na classificação, uma escapada na classificação,
largou em último nas duas corridas, em 22º nas duas corridas, né? Tem uma corrida curta e uma corrida mais longa na Fórmula 2, e ele conseguiu pontuar nessas duas corridas, o que era algo que nem mesmo a equipe estava projetando para ele. Teve um grande ritmo, o carro estava andando muito bem, ele foi muito decidido nas manobras, ficou longe dos problemas, e aí nessa última corrida do domingo, realmente ele brilhou muito, vencendo a corrida depois de largar em último. Um feito histórico do Gabriel num momento importante do campeonato. Faltam 3 etapas para o final do campeonato. Ele estava com uma distância maior em relação ao Hadjar, que é o rival dele nessa disputa pelo campeonato. Agora ele está a 10,5 pontos do Hadjar e podendo já pegar a liderança do campeonato na próxima corrida. Então, vamos acompanhar essa trajetória do Bortoleto por 2 motivos. Tem o campeonato, é claro, da Fórmula 2, ele que, vamos lembrar, é o campeão da Fórmula 3, atual campeão da Fórmula 3. Ele ganhou esse campeonato da Fórmula 3 na sua primeira tentativa e agora ele é um novato, sendo o vice-líder do campeonato da Fórmula 2. Se ele consegue ganhar a Fórmula 2 no primeiro ano, aí é quase impossível que a Fórmula 1 ignore o Gabriel. Já há conversas dele com a Sauber, que é a única equipe que tem vaga para o ano que vem. Ele não é o favorito para essa vaga, mas ele já está tentando ver qual que vai ser o futuro dele aí, né? Sendo campeão ou não. Mas no momento, performances como essa só ajudam o Gabriel a chegar aqui. Uau!